A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos entrar no capítulo 15 do livro de Jeremias, que fala que Judá é rejeitada e enfrenta o juízo. Irmãos, nesse versículo primeiro, nesse versículo primeiro do livro do capítulo 15, fala: Disse-me, porém, o Senhor ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha vontade não seria como este povo. Lança-os diante da minha face e que saiam. Irmãos, aqui fala que ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, sugere-se esses dois, por meio da intercessão, haviam persuadido o Senhor a mudar a sua direção quando a destruição designada para o povo de Israel. Não significa que Deus muda o seu propósito, porque ele não muda, mas que ele projetou o seu plano, o potencial da intercessão correta, e pelo povo correto, a possibilidade de uma direção diferente. Isso, lança-os de diante da minha face. É uma ordem para que o profeta faça o que ele tinha sido comissionado a predizer, isto é, a expulsão da terra prometida e o exílio deles da Babilônia, irmãos. É um castigo muito grande, né, irmãos? Deus fez de tudo para proteger aquele povo, aquela cidade, mas o povo não quis se voltar para Deus. Então Deus viu que não tinha outra alternativa a não ser destruir aquela terra. Versículo 2. E será que quando te perguntarem para onde iremos, disse-lhes, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Porque decretarei sobre eles 4 tipos de males, diz o Senhor, com a espada para matar, cães para despedaçar, aves do céu e animais da terra para devorar e para destruir. E farei com eles sejam transferidos para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que ele fez em Jerusalém. Porque quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por sua causa? Ou quem se desviaria para perguntar pela tua paz? Tu me abandonaste, diz o Senhor. Voltastes para trás, portanto eu estenderei contra ti a minha mão e destruirei. Estou cansado de me arrepender. Irmãos, nesse versículo 6, a gente percebe aqui que Deus fala, estou cansado de me arrepender. Refere-se ao Senhor e não a Judá. Ele havia repetidas vezes, irmãos, adiado o juízo, arrependendo-se do que ele estava para fazer. E agora diz que não adiará mais, porque a taça de iniquidade já há tempo havia transbordado e a nação deve ser julgada. Versículo 7. Padejá-lo-ás com par nas portas da terra. Eu os deixarei sem filhos, destruirei o meu povo, porque não voltaram dos teus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor. Sobre a mãe dos jovens, sobre a cidade, fiz que ele caísse. De repente sobre ela e terrores sobre a cidade. Enfraqueceu-se a que deu a luz, 7 expirou sua alma. O seu sol se pôs sendo ainda dia. Foi envergonhada e confundida, e os que dela ficarem, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me desse a luz. Homem de luta e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura,
nem eles me emprestaram com usura. No entanto, todos me amaldiçoaram. Aqui o Espírito de Cristo se expressa em Jeremias. Em Cristo a expressão é perfeita, em Jeremias imperfeita, porque o profeta era apenas um homem e pecaminoso. Ele amava o povo, levava as suas dores sobre o seu coração, confessava os pecados dele, sofria em simpatia com os juízos que eles enfrentavam e, no entanto, eles o odiavam. Ele parece não ser capaz de compreender a causa da tremenda oposição deles, até lhe tirariam a vida, caso o Senhor permitisse. Os ímpios são julgados, um remanescente é poupado. Disse o Senhor: certamente o teu remanescente será fortalecido para o bem. Certamente farei com o inimigo, dirija súplicas em tempo de calamidade e em tempo de angústia. Pode até alguém romper o ferro do norte e o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar com os teus inimigos para uma terra que não conheces, porque o fogo se acendeu na minha ira e arderá sobre vós. O lamento pessoal de Jeremias. Tu, Senhor, ó sabes, lembra de mim e visita-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor a ti tenho sofrido afrontas. Achando-se as tuas palavras, eu a comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei em companhia de zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário porque me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida incurável. Não admite a cura? Serias tu para mim como mentiroso e como águas que não são inconstantes? As promessas de Deus para preservar Jeremias da tribulação. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estará diante de mim. E se apartares do precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor. Pois eu te libertarei da mão dos malignos e te redimirei das mãos dos terríveis. Amém? Aqui, nos últimos 3 versículos, o profeta está sendo tratado como representante do remanescente. Primeiro devia voltar a participar a Deus, desse modo separando o precioso do vil. E em segundo lugar, convidar a nação para que fosse a eles. Mas eles não devem voltar para a nação. Como resultado, o remanescente desfrutaria proteção e livramento. Tudo isso Daniel e seus companheiros descobriram ser verdadeiro. De fato, o Senhor está dizendo que, no mesmo modo que havia livrado Jeremias dessas probabilidades terríveis, ele também poderia libertar Judá dos babilônicos e, de fato, faria isso se apenas eles confiassem nele e o servissem. Esses indivíduos seriam matados. Teria matado Jeremias no momento, se não fosse a mão do Senhor. Os seus corações eram tão iníquos e as intenções tão más que o Espírito Santo os descreve como iníquos e terríveis. Amém? Aqui Jeremias ele é livrado, né? A promessa de Deus preservou a vida de Jeremias da tribulação. E o povo de Judá, irmãos, e o povo de Judá não quiseram se voltar para Deus, mesmo sabendo que o fim deles estaria próximo.
e o fim deles não seriam tão bons, eles não acreditavam na fé que Deus estava enviando a eles. Eles não queriam mesmo se voltar para Deus. Por isso, o lamento pessoal de Jeremias acabou que foi ouvido por Deus, mas por ele, pela vida dele, e não por aquele povo, porque Jeremias lutou. Jeremias fez de tudo para livrar aquele povo da morte, livrar aquele povo do castigo. Mas assim Deus mostrou a Jeremias que ali ele estava trabalhando em vão, que ele não ia conseguir livrar aquele povo, porque aquele povo já estava contaminado com o pecado, contaminado com as más influências. Então, a única maneira que Deus achava de curar, né, de libertar aquele povo, era o castigo, era castigando. Eles iriam ter mortes severas, infelizmente, não por Deus ser mau, mas porque Deus já tinha feito várias e ido de várias maneiras tentar. Quantas e quantas vezes Deus tentou trazer aquele povo de volta. Deus tentou trazer aquele povo para a presença dele, mas eles não quiseram, irmãos. Então hoje nós temos que entender que se nós formos desobedientes a Deus, nós sabemos o nosso castigo. Nós não teremos um fim bom, um fim saudável. Porque Deus, ele é amor, ele é provisão, ele é misericórdia. Mas Deus também, ele é fogo consumidor. Deus não suporta, tá? Tantas vezes pedindo para aquela pessoa, para o seu filho melhorar, e seu filho não querer. Então vem o castigo do Pai. Então que nós possamos se voltar para Deus, para que nós não precisamos, irmãos, receber o castigo de Deus, amém? Que essa palavra entre no coração de vocês, que vocês tenham discernimento de entender. Que Deus abençoe a vida de vocês.